Vamos ler o texto, Mateus capítulo 11, verso de número 28, diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar. Senhor, como é bom estarmos na Tua casa. Nesse feriado, chegarmos aqui para adorá-lo, bendizê-lo, porque só Tu, Senhor, é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Como é bom estarmos juntos, Senhor, no culto da família, podendo declarar que a nossa família é do Senhor Jesus, que a nossa família é um projeto de Deus, que a nossa família é um local onde o Senhor habita e onde o Senhor cuida. Eu peço que o Senhor abençoe cada lar e cada família, e que nessa noite a Tua palavra venha ministrar ao nosso coração. Usa, Senhor, a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus oramos, amém e amém. Você pode se assentar, por gentileza. Esse é um texto muito precioso da palavra de Deus, porque esse é um texto que Jesus faz um convite. Você já recebeu um convite bom? Aquele convite para um churrasco. Talvez nesse feriado você recebeu um convite para um churrasco. E no meio do feriado você foi comer um churrasco. Talvez você já recebeu um convite para um casamento. Aquele casamento com aquela festa boa para você desfrutar. Talvez você já recebeu um convite de um amigo para tomar um café, para jantar. Um convite bom você tenha recebido. Mas às vezes você já recebeu também algum convite mais difícil. Algum amigo convidou você para ajudar na mudança. Então é sinal que ele te considera muito. Te considera ser parceiro, você é um cara disponível, disposto, vai ajudar. Já foi ajudar um amigo a fazer mudança? Quem já foi ajudar um amigo a fazer mudança? É bom. É bom. Convite também, legal. Eu já participei de mudanças e logo no início, quando a gente iniciou aqui no Ministério Pastoral, eu já estou há 15 anos aqui na igreja como pastor, mas nos primeiros 6 anos, acho que a gente mudou 5 vezes. Então era mudança assim, constante. E aí eu já chamava um grupo bom para ajudar, também já ajudava em mudança. Ajudar em mudança é uma bênção, né? O tempo, a conversa. O duro mesmo é a geladeira, o fogão, isso é mais difícil. Mas o restante vai. Convite bom, é legal, né? Não sei se você está na temporada de convidar as pessoas para ir na sua casa. Mas se estiver na temporada e você quiser convidar para um chazinho, chocolate quente, agora é hora de sopinha. Então, convida lá para uma sopinha na sua casa, convida um amigo, alguém. Eu não sei se você teve a oportunidade de convidar seu pai, sua mãe, sua sogra. Às vezes é uma boa oportunidade agora, no friozinho, para você chamar eles para ir e fazer um jantar daqueles, hein? E abençoar. Mas convite é legal. É legal quando a gente recebe convite, é legal receber convite, é legal estar com pessoas. E agora imagina um convite vindo de Jesus. Um convite, geralmente, ele é uma direção que estamos recebendo de um almoço, de uma viagem, de algo que será oferecido. O convite do Senhor Jesus é para todos. O convite não faz acepção de pessoas. Jesus diz: vinde a mim, todos. Eu e você temos a liberdade nessa noite de nos achegarmos até a presença do Senhor. O convite do Senhor Jesus é estendido a todos nós. Não é por faixa etária, condição social. O convite de Jesus, ele chega para cada um de nós. Talvez nessa noite, o Senhor Jesus tem batido a porta do teu coração e te convidado para estar mais perto dele, mais próximo do Senhor Jesus. Talvez o Senhor Jesus tenha te convidado para uma vida mais íntima, orar mais,
buscar mais o Senhor, vir mais à igreja, tomar algumas decisões. O convite do Senhor Jesus é agora direcionado a dois públicos: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Esse convite é estendido para todos aqueles que estão cansados, às vezes da luta do dia a dia, às vezes com relação às lutas com os filhos, no casamento, no trabalho, que cansa. Cansa ou não cansa? Cansa. Vai dificultando cada vez mais a nossa movimentação. O cansaço é natural daqueles que fazem algo. Se você sair para dar uma volta no taquaral, a tendência no final da sua volta é você terminar cansado. Se você for para uma academia, mas se você simplesmente for trabalhar, e a luta do dia a dia faz com que você retorne também para sua casa cansado. E há pessoas que falam que mesmo em momentos assim de feriado, mais difícil, mesmo sentado no sofá, a pessoa consegue cansar. Cansa da programação da TV, cansa que não tem nada para assistir. Porque o cansaço, ele vem muitas vezes quando eu e você estamos fazendo alguma coisa. Jesus faz um convite àqueles que estão cansados e sobrecarregados, e tem também uma característica da época. É o cansaço daqueles que eram obrigados a cumprir a lei. A lei tinha muitos preceitos. A lei tinha 613 preceitos, regras do que fazer e do que não fazer. Se a gente, às vezes, por exemplo, se a esposa dá uma lista para você levar para o supermercado, para fazer a compra, se você não ficar de olho, você esquece, você perde, você confunde, você não traz, então tem que ter aquela lista lá. Não sei se você recebe a lista para ir para o supermercado e tal, ou você, não, eu lembro de tudo. Aí chega lá, você esquece, e aí depois tem que ouvir um pouquinho, você não trouxe aquilo, esqueceu o sal, feijão e tal. Mas se você é precavido, ouve antes a esposa, faz a lista e vai, você não esquece. Mas se uma lista lá de 15, 20 itens já é difícil, imagina a regra que a gente tem que fazer. O povo judeu tinha que seguir 613 regras. O que podia comer, como podia comer, lavar as mãos, lavar os copos, lavar os utensílios. Tinha uma série de regras, de dia, de como fazer, de como adorar a Deus, de como era a vida deles, entre eles, as relações civis, muitas regras. E às vezes ao cumprir regra, a gente fica o quê? Cansado. Eu não sei você como anda aí o relacionamento, o casamento ou o trabalho. Mas se você vai para o trabalho e tem um monte de regra, você fala, meu Deus, cansa uma série de regras que tem. Imagina quando você tem que falar algo com a sua esposa ou com seus filhos, e aí também tem uma série de regras. Aí no meio você às vezes cansa, porque tem que ouvir, tem que falar e tal, pode ser que você canse. Quando você tem algo para comunicar, dizer, se é uma lista grande ou muita responsabilidade, você pode cansar no longo do processo. E o cansaço é algo que você, quando recebe uma ajuda, você resolve, você não fica mais cansado, você para de cansar. Mas não é algo que você vai achar um descanso, não é algo simplesmente que vai repor a sua energia. Vamos imaginar que você foi para a academia, fez um exercício, ficou cansado. Ao parar de fazer o exercício, a sua força já não volta instantaneamente, você para de cansar. Mas você não adquire um descanso porque parou de se esforçar ou de ficar cansado. Jesus está fazendo um convite a todos aqueles que estão cansados, trabalhando, fazendo algo e achando que não aguentam mais. Mas ele não faz só um convite para aqueles que estão cansados, com muitas regras, com muita coisa que fazer, porque nos dias de hoje, cada vez mais, é difícil
É difícil cuidar de uma família nos dias de hoje, com relação ao mundo que a gente vive, informações, internet, cuidar bem da esposa, do marido, cuidar dos filhos, é difícil, cansa às vezes. Mas Jesus faz um convite também a um segundo grupo, aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que estão com carga acima da sua capacidade, aqueles que se veem às vezes desanimados com as lutas da vida. Às vezes a luta começa tranquila, mas de repente vai piorando, 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 e a sobrecarga vem. Sobrecarga com relação às vezes a uma enfermidade, a uma conta que não para de chegar. Às vezes quando você está lá de boa, imagina chegar uma multa. Uma multa é coisa do inimigo. Não é possível mandar uma sobrecarga, você não estava nem contando uma multa. Ou algo que vem acima da sua capacidade. Um gasto financeiro que você não estava projetado para aquele mês. Ou simplesmente algo que você tenha que se esforçar ainda mais, trabalhar ainda mais, fazer hora extra, estudar, se capacitar profissionalmente, e aquilo se torna uma sobrecarga, porque você tem que fazer um curso, você tem que trabalhar, você tem a família, você tem uma série de coisas, e não para de chegar. Eu não sei se você já viu uma foto de um camelo carregando um monte de mercadoria, e às vezes o camelo vai aguentando e vai levando a mercadoria, mas chega um determinado momento que coloca uma caixa a mais, e o camelo já não aguenta mais. Ele dobra as suas pernas e abaixa. Muitas vezes nós estamos ao ponto de colocar em uma caixa e a gente não aguentar mais. Numa sobrecarga, num excesso de responsabilidade, num excesso de coisas, de afazeres. Jesus faz um convite para todos nós nessa noite. Você aqui presente ou online. E esse convite é para todos nós que estamos cansados, para todos nós que estamos sobrecarregados, nas dificuldades e nas lutas da vida. E esse convite é: vinde a mim. Esse convite é ir até Ele, é ir até o Senhor Jesus. Eu e você recebemos um convite daquele que pode todas as coisas. E a resposta que Ele dá para aqueles que forem até Ele é que eu os aliviarei. Bom é saber nessa noite que há alívio da parte de Deus para a nossa vida. Que há alívio da parte do Senhor para cada um de nós. Eu não sei o cansaço que tem vindo sobre você. Eu não sei a sobrecarga dos nossos dias que tem te atingido. Mas o que eu sei e o que eu quero testemunhar ao teu coração nessa noite é que há alívio da parte de Deus. É que há um Deus que pode aliviar. Há um Deus que pode tirar o teu cansaço, tirar a tua sobrecarga. Há um Deus que pode abençoar você. Esse é um convite da graça de Deus. Às vezes a luta, o pecado, as aflições vêm e sufocam. Porque o salário do pecado é a morte. E às vezes as pessoas não se dão conta, ao viverem uma vida distante de Deus, que o caminho daqueles que vivem distante de Deus pecando é a morte, é o juízo, é a condenação. E o pecado, ele aprisiona. João 10:10, né? O ladrão, né, vem para roubar, matar e destruir. O peso do pecado vem para acabar com casamentos, filhos, sonhos, projetos. E às vezes vem com uma cara boa. Às vezes um garoto, seja um adolescente ou um jovem, está esperando uma mulher de Deus ou um homem de Deus. E às vezes chega alguém não cristão e simplesmente quer namorar. E aí? Como que faz? A palavra do Senhor diz que não pode haver comunhão entre luz e trevas. Aquele que é de Deus e aquele que é do mundo.
É o jugo desigual, e a gente vai falar um pouquinho de jugo um pouquinho mais para frente. Mas às vezes chega um convite de um caminho errado, para um relacionamento que Deus não está. Às vezes, uma oferta para um negócio imoral, ilícito, que Deus não vai abençoar. E vem como parece que trazer um alívio, mas às vezes é um caminho de destruição, de engano e de mais dores ainda. Mas o Senhor Jesus não tem um convite enganoso para você e para mim. O Senhor Jesus tem um convite de alívio. O Senhor Jesus tem um convite: ei, você que está cansado e sobrecarregado, eu posso aliviar suas dores. Eu posso cuidar de você. Eu posso tirar o teu cansaço e a tua sobrecarga. E esse é um convite inicial da graça de Deus, estendido a cada um de nós, quando ouvirmos a voz dEle, e entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus. Ele alivia, Ele tira as dores do nosso coração, as feridas da nossa alma. Ele toca a nossa vida. O convite, em primeiro lugar, tem a característica de um alívio instantâneo, temporário e imediato. Mas o Senhor Jesus não quer apenas te dar um alívio, como você tomar um remédio para dormir, ou alguma turbulência aí alimentar e você tomar algo aí para o seu estômago, ou uma dor e você tomar um Dorflex, e algo para aliviar o teu corpo. Jesus não quer apenas um toque momentâneo e imediato. Ele tem um caminho para você e para mim, que está no verso número 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. O Senhor Jesus deseja que você e eu trilhemos um caminho com Ele, de um relacionamento mais profundo com a presença dEle. Ele diz: tome sobre vocês o meu jugo. Não aquela lei que vai te aprisionar, mas agora é um convite da graça de Deus. E aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. O Senhor Jesus diz para você e para mim: tome e aprenda. Quantas vezes nós temos aprendido com as lutas da vida, mas não temos procurado aprender do próprio Deus? Será que esse relacionamento não precisa ser mais estreitado? Eu costumo falar que se você tem um relacionamento muito íntimo com alguém, seja com a sua esposa, né, com seus pais ou com seus filhos, se o teu filho ou tua filha te liga, às vezes você não olha o identificador de chamada, mas já atende, só pela voz dele, você consegue identificar. Se a tua esposa te liga, às vezes nem precisa estar perto do telefone, né? Pode estar até um pouquinho distante, você já sabe que é ela. Ou o marido te liga, ou alguém que você tem intimidade, você não reconhece rápido? Sim ou não? Reconhece, vê. Agora, será que se Deus falar o teu coração, você consegue identificar rápido? Será que você está tão íntimo de Deus, que se Ele falasse com você agora, no meio do culto, nessa noite, você identificaria a voz dEle e seguiria? Ou às vezes Deus está falando com você e você está inerte, não distinguindo que voz é da tua mente, do teu coração. Você já parou para conversar com alguém que está no celular? Já? Teve essa experiência? E aí, quando você estava conversando com alguém no celular, o que você fez? Você continuou ou você parou de falar? Porque às vezes dá hora de parar de falar, né? Não, na hora que a pessoa quiser dar atenção, ela larga o celular e fala comigo. Você já falou com alguém que está com fone de ouvido? É ruim. Você pode falar e a pessoa vai te ouvir? Não. Ou vai estar com a atenção dela dividida. Se o Senhor falar com você hoje, você consegue identificar a voz dele? Ou o teu coração está falando mais alto: mas pastor, como esse emprego não pode ser de Deus? Eu vou ganhar tanto. Como essa mulher não pode ser de Deus? Como essa situação não pode ser de Deus? Se vai ser tão bom para mim? Você precisa analisar e colocar isso diante de Deus, porque o coração do homem é enganoso,
é enganoso demais. Por isso ele coloca um caminho para você e para mim. Tomem o meu jugo e aprendam de mim. E esse aprendizado é de um Deus que é manso e humilde. É um Deus que pode te ensinar. É um Deus que você pode aprender com Ele. E agora você não vai receber apenas um alívio momentâneo. O que você vai receber? Descanso. O texto continua dizendo: e vocês acharão descanso para a sua alma. É esse pastor, que é o bom pastor, que oferece para cada um de nós que somos suas ovelhas, um lugar de descanso, um lugar de águas que nos refrigera, um lugar de águas saudáveis, um lugar abençoado. Ele é o Deus que, se você tomar e aprender dele, você vai achar descanso para o teu coração, sabe, para a ansiedade da tua alma, para as lutas, para as dificuldades. O descanso, essa palavra vem do Shabat, ou daquele momento do deleite. O Senhor Jesus te chama e me chama para viver uma vida de deleite, uma vida de prazer, uma vida abundante. Deus não apenas nos deu vida, Ele nos deu vida abundante. Não é simplesmente para você existir, é para você viver uma vida alegre, feliz, abençoada. Se você é cristão e é triste, há alguma coisa que não bate, porque o cristão, na sua essência, precisa ser alegre, precisa ser feliz. Por quê? Porque ele encontrou o prazer maior desse mundo, que é Jesus. Porque ele encontrou uma alegria indizível, uma alegria eterna. Por isso eu e você precisamos tomar sobre nós o jugo que é dele, não o nosso, e aprender de um Deus que é manso e humilde, para que você ache deleite para a sua vida, prazer para curtir a sua família, prazer para curtir sua esposa, curtir o maridão, prazer para curtir os seus filhos, prazer para trabalhar. Pastor, vai trabalhar, hein? Que dureza, hein? Prazer para viver uma vida abundante na presença dEle. Ele não quer apenas te dar um alívio hoje, Ele quer te dar um deleite, uma vida com prazer, uma vida com alegria, uma vida com deleite. E às vezes a gente não consegue achar. Por quê? Porque está aprendendo de técnicas humanas, ouvindo a voz do nosso coração, uma voz carnal. Às vezes quem você mais ouve é quem você está seguindo na internet, no Reels que você está vendo. Você acha, agora é isso. Ou um curso que você fez, ou alguma coisa. Mas será que você está aprendendo do próprio Deus? Das Escrituras? Da palavra do Senhor? O que Deus tem falado ao teu coração nesses dias, nessa semana? Sobre o seu casamento, sobre sua vida, sobre o seu futuro, sobre sua família, sobre o seu emprego. O que Deus tem falado ao teu coração? Ele quer que você aprenda dele, que você tenha aprendido dele, para que você possa achar descanso. Mas às vezes a gente só está cansado e sobrecarregado e quer um alívio, como se fosse uma primeira camada e um primeiro estágio. A gente só quer ir na igreja, receber uma oração e seguir a nossa vida. E se der algum problema, Senhor, entre e me ajude, mas eu já sei o que eu preciso para ser feliz. Mas será que você está disposto a abnegar suas vontades, prazer, desejos, e colocar diante do Senhor, para que Ele te ensine, para que você aprenda dele? Esse texto para mim é muito especial, porque o convite é para todos, mas não são todos que encontram deleite. Sempre o Senhor Jesus está de braços abertos para abençoar cada um de nós. E às vezes não são todos que encontram deleite no casamento. O casamento é um lugar para ser um pedacinho do céu, é um lugar para ser um lugar de bênção. Mas será que estamos dispostos a reaprender, a tomar o jugo que é do Senhor e aprender dele, que é manso e humilde e vai nos ensinar?
Tem situações na nossa vida que não é demérito não saber o que fazer, ter dúvida, ter dificuldade. Somos humanos, limitados. Mas como filhos de Deus, temos um Pai. E devemos ir até Ele, vinde a mim. Devemos colocar os nossos pedidos na presença do Senhor. Eu e você não precisamos sair tomando as decisões simplesmente. Você se lembra, eu falei na semana passada sobre a decisão que Saul tomou em 1 Samuel capítulo 13. Quando ele foi oferecer o sacrifício, Samuel estava para vir, havia um momento ideal da guerra, que ele queria oferecer o sacrifício e partir em guerra contra os filisteus, mas Samuel não havia chegado. E o texto, no finalzinho do verso número 13, diz que Saul, movido pelas circunstâncias, ofereceu o sacrifício. Quantas vezes você e eu, movido por circunstâncias, vamos tomar decisão? Não podemos fazer isso. Não é movido pelo time, pelo momento, pelo ano, pelo mês, pelo que você acha que é o momento, sair tomando decisões. E às vezes oferecendo sacrifício que Deus não pediu que você oferecesse. Mas esperar a voz de Deus, a direção de Deus para caminhar. Se você e eu esperássemos mais para agir, será que os nossos problemas não diminuiriam um pouquinho mais? Será que todo problema que você está enfrentando não foi você mesmo que causou? Às vezes era hora de você não falar nada, ficar de boquinha fechada e orar. Mas aí você foi falar, e aí azedou, brigou, deu problema, houve uma dificuldade. Por quê? Porque às vezes agimos pelas nossas vontades, desejos. Mas o nosso Deus, se eu e você desejarmos aprofundar num relacionamento mais íntimo com Ele, nós vamos achar descanso, deleite, prazer. E é isso que o Senhor Jesus tem para cada um de nós. É isso que o Senhor Jesus tem para a tua casa. Deleite, prazer. Não é uma vida qualquer, é uma vida abundante. Tenha prazer de chegar na sua casa depois de um dia de trabalho e se deleitar com a tua família, ao redor da mesa, num tempo de conversa, numa refeição, num tempo de honra, de respeito, de carinho, de amor. Mas às vezes a gente está cansado e sobrecarregado. E um jogando no outro o jugo e o peso da luta da vida. Mas o nosso Deus faz um convite para cada um de nós nessa noite, ir até Ele, e entregar e colocar diante dEle o nosso cansaço e a nossa sobrecarga, tomar o jugo dEle e aprender dEle que é manso e humilde, e achar alívio momentâneo, mas achar um deleite já perene, já permanente. E um terceiro ponto, verso de número 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Há duas coisas que pesavam sobre o povo de Israel na época de Jesus: o jugo da lei e o fardo das obrigações que eles teriam que fazer. Às vezes eu não sei o que tem pesado sobre os seus ombros, ou o que tem feito você sucumbir, andar cansado e sobrecarregado. Às vezes é uma comunicação que não é prazerosa com o cônjuge. Às vezes é um momento um pouco mais difícil financeiro. Às vezes é a intimidade que não está rolando. Às vezes são os filhos que estão numa fase um pouco mais difícil. Há tantas coisas que vêm sobre nós para trazer um jugo e para trazer um fardo. E o que essa palavra jugo significa? Para que você entenda o que essa palavra jugo era um pedaço de madeira que conectavam os bois no carro de boi. Tinha um carro de boi e tinha um jugo de madeira. Esse jugo de madeira colocava um boi de um lado e um boi do outro. E aquele jugo tinha que ser colocado no lombo do animal, mas não poderia colocar um animal novo com um animal mais velho. Teria que colocar um animal
que tivesse a passada parecida com o outro, para que o jugo não ficasse mais pesado em um ou em outro. Porque se ficasse mais pesado, aquele outro animal sofreria e não poderia continuar a jornada. O jugo muitas vezes é algo que vem sobre você, pesa sobre os seus ombros e te sucumbe, onde você não consegue mais olhar para os sonhos, os projetos, e às vezes a gente começa a achar o culpado é a esposa, o culpado é o marido, o culpado são os filhos, o culpado é o governo, o culpado é o trabalho, o culpado é a falta de tempo, e achamos desculpas para os nossos insucessos. Mas Deus e Jesus está querendo dizer que esse peso que está sobre os seus ombros, se está pesado demais, não é dele. Às vezes a gente está carregando um peso demasiado, mas não foi Jesus que colocou. Foram, às vezes, às vezes a circunstância que pôs um peso, mas Jesus quer trocar esse jugo do pecado por um jugo de graça, o jugo de escravidão por um jugo de liberdade, mas também um jugo que nos oprime para um jugo que agora é deleite para a nossa alma, um jugo que é suave e leve. Jesus não quer simplesmente que você tenha uma relação com Ele por obrigação. Eu tenho que fazer isso porque sou crente. Não, você tem que fazer porque você ama a Deus, e porque você ama a Deus, você quer agradar a Deus, e porque você quer agradar a Deus, você vive uma vida de deleite, num jugo leve e num fardo suave. Jesus quer trocar o peso que está sobre os nossos ombros nessa noite por um peso de descanso, de deleite. E isso eu e você só conseguimos se a gente for até Ele e colocar diante dele as dificuldades que você está enfrentando e pedir: Senhor, eu não sei como lidar com essa situação com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, no meu trabalho. Eu não estou bem. Senhor, me ajude. O Senhor Jesus faz um convite para você nessa noite, para aliviar os fardos do teu coração e da tua alma, para que você encontre um alívio temporário e momentâneo. Mas Jesus não está oferecendo só um caminho inicial. Jesus está oferecendo para nós um caminho de deleite, de alegria, de paz, que é uma vida com Ele. Portanto, comece a colocar o teu coração mais na presença do Senhor, para que Ele ensine, para que você tome o jugo dEle, para que você aprenda dEle, e realinhe as prioridades da sua vida, e realinhe o seu tempo, e realinhe o seu relacionamento conjugal, e realinhe os seus filhos, realinhe a sua vida na ótica da palavra de Deus, para que você encontre deleite, prazer, e que você agora viva com um jugo e com um fardo que é suave e leve. Ao sairmos daqui nessa noite, precisamos sair na certeza que há um Deus que toma conta do nosso coração, que aquilo que está querendo dizer para você que você não pode, você não consegue, é pesado demais, você às vezes vai reconhecer, realmente é pesado, mas Senhor, eu coloco diante de Ti. Eu quero o Teu jugo sobre a minha vida. Eu não quero o Satanás apontando o dedo, me acusando. Eu quero o Senhor me oferecendo escape, me oferecendo direção, favor e graça para a minha vida. Às vezes, a gente vai ouvir o nosso coração, que às vezes é enganoso, e tem atitudes equivocadas, e trata às vezes o próximo com desdém. Porque errou comigo, eu também vou errar. Eu costumo dizer que um erro não justifica o outro. Se um momento a tua esposa errou com você, não lhe faz no direito de errar com ela. Precisa reconhecer, pedir perdão, arrepender e caminhar. Mas se alguém errou um com o outro, se acertem. E não viva num ciclo vicioso de erro, de engano, de culpa. Mas Jesus também quer tirar esse ciclo do pecado, do cansaço,
da sobrecarga e colocar sobre você o jugo que é dele, leve e suave. Mas há um convite, e às vezes nem todos aceitam o convite. O convite é: vinde a mim. Como estás? Vinde a mim, aquele que está cansado e sobrecarregado, porque vai haver alívio, vai haver descanso, e ele está aqui para trocar o jugo do medo, da escravidão, da sobrecarga da vida sobre o teu coração. Nessa noite, eu quero orar e abençoar você, nesse convite que vem de Deus, nesse convite que vem do Senhor para todos nós. Há momentos em que eu também coloco os meus joelhos diante de Deus: Senhor, não está fácil. Tem circunstâncias demasiadamente difíceis para você, para mim, para todos nós. Mas, Senhor, eu quero aprender do Senhor. Me orienta, me dá um alívio, me dá um deleite, um descanso. E eu tenho provado do cuidado do Senhor nesses dias. E cada dia o Senhor tem dado um deleite, um alívio, um descanso. E tem sido tão maravilhoso aprender dele a cada dia. O Senhor Jesus está aqui para ensinar você, porque ele é manso e humilde. Você já aprendeu de alguém que é durão, ou alguém que é rígido demais? Já teve um professor rígido, duro? O Senhor Jesus não. Ele olha para você com mansidão. Ele olha para você de forma humilde e dizendo: vem, se achega, coloca as suas dores. Eu quero trocar esse fardo do pecado por um fardo agora de liberdade. Eu quero tirar esse peso, essa dor, essa tristeza, esse engano. E agora uma vida de prazer e de deleite, que é possível na presença do Senhor. Se o Espírito Santo falou ao teu coração e você quer aceitar esse convite de Deus para ir até Ele e colocar as suas demandas na presença dEle, eu quero que você se coloque de pé, onde você está. Eu quero orar por você, quero poder ter o privilégio de abençoar a sua vida, para que você encontre na pessoa bendita dEle, do Espírito Santo, descanso e alívio para a tua alma. Coloca a mão no teu coração, fala com ninguém agora, fale com Deus. O que é que tem feito você fadigar e cansar? O que é que tem feito você estar sobrecarregado? Às vezes, quando a gente está atarefado demais, e a gente cansa, e termina a tarefa, a gente não vai estar com a energia recuperada, mas depois de uma boa noite de descanso, a gente já vai encontrar um deleite, um descanso. O Senhor Jesus está aqui para oferecer a você e a mim um deleite, uma vida na presença dEle. Coloque o teu coração diante dEle, fale com Ele nesse momento, nós vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nessa noite preciosa, nesse dia tão maravilhoso, que o Senhor trouxe cada um dos teus filhos aqui presencialmente e aqueles que estão cultuando online, para ouvir essa palavra, esse convite da graça, esse convite do céu ao nosso coração, para entregar sobre Ti o nosso cansaço, a nossa sobrecarga, as nossas incapacidades, as nossas limitações, os nossos problemas, as nossas dificuldades, porque acharemos, Senhor, alívio. E se caminharmos contigo, vamos achar deleite, prazer, numa vida agradável na Tua presença, onde o Senhor troca um jugo de escravidão por um jugo de liberdade, uma vida de medo, engano e sofrimento, e agora para uma vida abundante da graça e do favor de Deus. Abençoa cada família, abençoa cada lar, para viver casamentos abençoados, para viver uma vida de deleite e de prazer na Tua presença, pois é Tu, Senhor, que convida cada um de nós para aprendermos de Ti, porque o Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Que cada um dos Teus filhos nessa noite saiam daqui com essa característica sobre os seus ombros, sobre a sua mente, sobre o seu coração, de uma vida cristã, de bênção e de prazer, e leve e suave, numa vida abundante na Tua presença. Abençoa os Teus filhos, essa é a nossa oração,
No nome santo e bendito de Jesus é que oramos. Amém e amém. Aplaudam o nome do Senhor Jesus.